mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, eu vou tirar esse fone. Eu escuto duas vezes a minha voz. Deixa eu só aqui tirar. Isso, acho que assim fica melhor. Alguém fala só para testar meu som aqui? Alguém fala alguma coisa, só para ver se está chegando som. Alô, tudo Ótimo, bem? tá ótimo, tá ótimo. Então tá bom, como é que vocês passaram a semana? Tudo bem? Nós estamos no nosso, pelas minhas contas, no nosso penúltimo encontro, né? Temos essa semana e teremos semana que vem, é isso? Exatamente. Ótimo. Infelizmente. Infelizmente, não. Felizmente. Então tá bom. Depois no final a gente conversa um pouquinho sobre a sequência. Bem, a aula de hoje... Aula não, né? A gente fala aula, né? O nosso bate-papo de hoje... Então, eu tenho o seguinte pensamento. Nós já trabalhamos 5 primeiros sinais, são 7. Trabalharei hoje os 2 últimos. Tá? E no final quando terminar o 7º último sinal, eu queria fazer uma referência a outros textos que nós não trabalharemos, mas que estão implícitos, que estão linkados aos sinais. Tá? Aos sinais. E aí na aula que vem, nós vamos trabalhar sobre o livro da Glória, que é a descoberta, vamos falar assim, para onde os 7 sinais nos apontam. Tá? Então vamos abordar o livro da Glória, que é a segunda parte do livro de João. Vocês sabem, tá? Eu repito, nós aqui não temos o tempo, não temos a missão de falarmos tudo do texto de João, que é humanamente impossível. Tá? O texto de João é um texto extremamente rico na teologia. Então, o caminho que eu optei é um caminho para nos dar um encaminhamento, vamos falar assim, um aperitivo para vocês depois, em outros momentos, com outras pessoas, em vossas vidas, vocês terem esse aprofundamento a partir da perspectiva da teologia joanina. Eu passei para vocês um texto, agora há pouquinho, um texto complementar. Nesse texto complementar, ali tem alguns temas que a gente não trabalhou aqui, não trabalhará aqui. Para vocês terem uma bibliografia, um material que vocês possam depois, com calma, tá? Também darem uma leitura, talvez marcarem as observações e as dúvidas, e eu vou sempre estar à disposição de vocês para esclarecer aquilo que vocês tiverem de dúvidas. Tudo bem? Então tá bom. Relembrando a aula passada, o encontro passado, nós verificamos o 4º e o 5º sinal. O 4º, a multiplicação dos pães, e o 5º, Jesus andando sobre as águas. Coincidentemente ou não, né? Deus, a gente fala, na nossa perspectiva é coincidência, mas para Deus é a divina providência, né? Então, pela divina providência, o texto de amanhã, da missa de domingo, será sobre a multiplicação dos pães da perspectiva joanina. Então, vocês já estão prontos para, com seus padres, então, nas suas homilias, penetrarem mais ainda na perspectiva da multiplicação dos pães, na perspectiva joanina, tá bom? Então, eu fiquei muito feliz, porque, preparando a homilia desse final de semana, eu preparei o texto e lembrei muito de vocês também, tá? Eu pensei na homilia pensando em vocês, então se sintam aí homenageados nesse sentido. Hoje nós vamos trabalhar 6º e 7º sinal. Qual que é o 6º sinal? A cura do cego de nascença. Qual que é o 7º sinal? A ressurreição de Lázaro. Tá? Se vocês perceberem, e depois no final a gente vai tentar fazer essa verificação, cada vez mais os sinais, eles vão nos colocando, quando eu falo nos colocando, eu estou falando colocando a comunidade, colocando a igreja, num compromisso, num envolvimento maior com a verdade de Cristo que é revelada. Ok? Então, nós vamos ver, por exemplo, o 7º sinal, ele é um sinal que compromete muito. Porque quem não passa pelos 7 sinais,
e quem não chega na experiência plena do que os sinais significam, não vai viver o Cristo ressuscitado, o Cristo glorioso, que é a segunda parte do Evangelho de João. Mas vamos lá. Então, hoje nós estamos trabalhando 2 capítulos. O capítulo 9, que trabalha o 6º milagre de João, e depois o capítulo 11, que trabalha o 7º sinal de João. Tá? Com o final do capítulo 11, nós vamos encerrar, então, a primeira parte do texto, o capítulo 11 e o capítulo 12, vamos encerrar o texto dessa primeira parte do Evangelho de João, que é o livro dos sinais. Tá? A gente não pode abandonar certas referências ou certos vínculos que, quando a gente se aprofunda nos textos, eles se fazem presentes. Primeiro vínculo, ou primeira relação, o prólogo, que aqui também nós vimos, capítulo 1 de João, ele nos aponta também para esses sinais. Tá? Nós vamos falar um pouquinho disso, né, no encontro de hoje. Segundo, qual que é o pano de fundo nessa primeira parte do texto joanino, do livro dos sinais? É o Antigo Testamento. Gênesis e o Êxodo. Nós vimos que a narrativa da multiplicação dos pães, ela é uma releitura, não, ela é uma experiência exodal. Nós estamos falando ali do novo êxodo do povo de Deus em Jesus Cristo. Nós falamos isso. Então a gente nunca pode perder esse vínculo. Hoje, nós vamos voltar a ver esse sentido, tá? Então, essas referências vocês não podem perder. Porque se a gente perde isso, o nosso estudo se fragiliza. O que mais? Bem, tem mais coisas, mas a gente vai falar na sequência aí. Quem tiver a Bíblia, abra aí no capítulo 9. Nós vamos falar sobre agora o 6º sinal, a cura do cego de nascença. Até agora nós vimos o seguinte: dos 7 sinais, o primeiro é uma cena, é uma passagem exclusiva de João. Depois nós vimos que o segundo, o terceiro, o quarto e o 5º sinal, eles estão com outras cores, em outras perspectivas, a partir de outras experiências comunitárias, estão presentes nos sinóticos. Não em todos, mas alguns estão em todos, como, por exemplo, a multiplicação dos pães, mas em João, ela assume uma forma própria, como também para os sinóticos. A comunidade é que tem a sua experiência e que reflete, que atualiza a ação de Jesus nesse contexto. O 6º sinal, que é a cura do cego de nascença, também nós temos passagens paralelas nos textos sinóticos. Então, também não é uma experiência exclusiva, tá, do Evangelho joanino. Tá bom? Então, por enquanto, dos 7 sinais, apenas o primeiro, as bodas de Caná, que são exclusivas. A cura do cego de nascença nos remete necessariamente, primeiro, à passagem lá no prólogo. Deixa eu ver se eu acho rapidinho para vocês. Em João, no capítulo 1, lá no prólogo, ele vai falar assim, tá? Ele era a luz verdadeira, que ilumina todo homem, ele vinha ao mundo, tá? E lá no versículo 4, o que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreendem, não aprisionam a luz. Então nós estamos aqui fazendo, primeiramente, uma referência já ao texto lá presente no prólogo. Na verdade,
Em todos os textos que nós lemos, dos sinais, eles têm alguma referência no prólogo. O prólogo é uma grande apresentação de tudo aquilo que o texto joanino apresenta. Entrando, então, no sexto sinal, cura do cego de nascença, tá? Tá lá, por exemplo, no versículo 4 e 5. Capítulo 9, versículos 4 e 5. Quando Jesus está falando para os seus discípulos, tá? Essa conversa se dá num contexto, num lugar não determinado, num tempo também não definido, mas Jesus e os seus discípulos encontram um cego de nascença. Um cego de nascença. E a primeira pergunta que os discípulos fazem para Jesus é essa: Rabi, ou seja, mestre, quem pecou? Foi ele, o cego, ou foram seus pais? Na verdade, essa pergunta que os discípulos fazem mostram a caminhada do discipulado de Jesus. Por quê? Aqui nós estamos falando de uma vinculação com Jesus que traz a novidade, que traz novas referências, até então ainda não descobertas pelo homem. Referências essas que estão presentes desde o princípio dos tempos. Na religião judaica, os discípulos, os primeiros eram judeus, se placava assim: uma pessoa que tinha um problema físico, a pessoa que tinha uma situação desestabilizada na sua vida, isso era motivo de um castigo de Deus. Houve um pecado cometido pela própria pessoa ou pelos seus pais, e que fez Deus dar a essa pessoa um castigo. Quando mais violenta fosse a condição dessa pessoa, quando mais triste fosse a sua condição, maior tinha sido o pecado cometido. E a tal ponto que na religião judaica, uma criança sendo gerada, ela já pode cometer pecado. Por isso que aqui eles perguntam: Senhor, quem foi que pecou? Foi esse ou foram seus pais? Se eles estão perguntando se foi esse, então ele está colocando o quê? Então ele é um cego de nascença. Então, antes do seu nascimento, ele já pecou, já poderia ter pecado. É bem um pensamento bem reduzido dentro de uma religião que não dá respostas ao homem e que não mostram quem é Deus, que deturpam a ação de Deus. Porque o Deus do Antigo Testamento não é um Deus vingativo, não é um Deus que aplica sanções que privam o homem da vida. E isso os discípulos estão descobrindo. Se vocês perceberem, nos 7 sinais até que a gente vai abordar, e nenhum deles, os discípulos são protagonistas. O que eu quero dizer com isso? Os sinais, eles existem e são apresentados no Evangelho joanino para que a comunidade se descubra, tire do seu interior as coisas velhas para se revestir do novo, para se revestir da verdade. Por isso que há um choque. Por isso que o discípulo é quem vai ser então verdadeiramente discípulo. Quando eu falo discípulo, eu estou falando daquele, quem que vai ser da igreja de Cristo? Quem vai ser um verdadeiro seguidor de Cristo? Aquele que se revestir das coisas que Cristo apresenta, que são as coisas de Deus, é o homem novo. Por isso que nós falamos do novo, da nova criação. Por isso que nós falamos do novo homem. Por isso que nós falamos do novo êxodo. E os discípulos nos sinais, por isso que recebe esse nome de sinais. Os discípulos, eles são apresentados para sinais que apontam a verdade de Deus na vida.
Tá? Então, nós só vamos perceber o engajamento dos discípulos, sabe quando? De perspectiva joanina, depois que Cristo ressuscita. Até lá, os discípulos ainda não conseguem dar uma resposta quem é Jesus. Mesmo sabendo e recebendo por parte de Jesus, eu sou. Tá lembrado daquela afirmação? Eu sou. Tá? Então, a cura do cego nascença é isso. Então, o que Jesus responde para os seus discípulos a partir dessa pergunta extremamente incorreta e deturpada a partir de uma religião que não leva o homem a viver verdadeiramente o Deus Israel, o Deus libertador. Olha o que Jesus fala. Enquanto é dia, está lá no versículo 4 e versículo 5. Enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. O que Jesus está querendo falar com isso? Muito bem, é isso que vocês falaram. Está falando o quê? Que eu, estando presente no mundo, eu estando presente como realidade na existência do homem, na existência da humanidade, se eu estiver realmente presente na comunidade, as trevas nunca existirão. Portanto, a vida, a luz do Cristo, que se pronuncia, eu sou a luz do mundo, e ele fala lá atrás, também, se não me engano, no versículo 8, eu sou a luz do mundo. Então, a presença de Cristo que ilumina o mundo, ela propicia para que os seus discípulos realizem as obras de Deus na história humana. Gente, isso é muito importante. Mas é importante por quê? Porque nós, quando eu falo agora nós, estou colocando, olhando para vocês e vendo vocês como discípulos. Nós somos chamados a sermos executores, reveladores, agentes das obras de Deus no mundo. Depois, na semana que vem, nós vamos ver com mais profundidade quais são essas obras. Até aí tudo bem? Então é uma realidade. Uma segunda coisa magnífica nesse encontro é a releitura da obra criada, do homem criado. A partir do versículo 6. Tendo dito isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, aplicou sobre os olhos do cego e lhe disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer, a palavra Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo claro. Voltou vendo a luz. Eu falo para vocês uma coisa, hein? Esses 2 versículos já seriam tema para um curso. Tá? Primeiro, a saliva, ela tem, nos ditos populares, até nos dias de hoje, tá? Pelo interior do Brasil, um poder curativo. A saliva tem no imaginário ou na prática de muitos povos um poder curativo. O que Jesus faz? Ele cospe na água, ou seja, a saliva, ela é líquido, ela é água. Vocês se lembram quando Jesus se encontra com a mulher samaritana? Eu sou o quê? A água viva. Quem toma dessa água não terá mais sede. Jesus faz, então, com a sua saliva, no pó da terra, aí nós vamos já entrar, vocês sabem aonde, vai fazer uma lama. Onde é que o texto evangélico aqui está nos remetendo? Para o capítulo 2 de Gênesis, quando, na segunda narrativa da criação do homem, Jesus faz o homem do barro. Ok?
Jesus faz o homem do barro, ou do pó da terra, tá? Pegando na tradução mais específica. Depois Isaías vai falar do barro, né? A partir do texto de Gênesis, tá bom? Bem, então aqui o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo aqui que o barro feito com a saliva de Jesus, ela nos remete a uma criação, a criação do homem. E como eu falei para vocês, pelos caminhos ou pela não plena adesão ao projeto de Deus antes de Jesus, nós estamos falando aqui da nova criação. É um novo testamento. Mas eu nunca também quero que vocês vejam esse novo com uma refutação do passado, ou com uma negação do passado. A única coisa é que com Jesus, o novo é aquele que clarifica a ação de Deus. E aqui, novamente, eu me remeto ao prólogo de João. No princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós. Então, na verdade, tudo aquilo que os sinais na pessoa de Jesus revelam como verdade para o homem está presente desde o início de tudo. Só que na caminhada humana, o homem se negou a ver a luz. Muitas vezes ele opta por caminhar nas trevas. E aí nós vemos no Antigo Testamento as consequências quando o homem coloca uma venda nos seus olhos. Opa! Uma venda nos olhos, cego de nascença. Então, não fiquem aqui preocupados se eu estou aqui colocando de lado, porque isso tem uma importância bem secundária sobre o ato em si da cura de um cego. Isso existiu, mas o texto não está preocupado em falar e de discutir como é que um cego ficou curado. O texto quer falar coisas muito mais importantes. Tudo bem? Então, em nenhum momento aqui eu vou querer pensar como é que o cego se enxergou. Ou como é que será que Jesus curou a retina ou tirou do cristalino aquela mancha, né, da catarata que impediu? Não interessa isso, não interessa. O que interessa é o significado que essa mensagem tem para nós, tá? E o que é mais importante, Jesus fez o barro nos olhos, a partir daí, já foi a cura? Não. A partir daí, Jesus faz um convite. Vou repetir a palavra. Jesus vai fazer um convite para o cego. Agora você vai lavar lá na piscina do enviado, na piscina de Siloé. O cego poderia ter mudado de caminho? Poderia. Ele poderia ter ido se lavar? Poderia, e depois tomado outro caminho? Poderia. Mas aqui o texto vai no sentido que ele foi e que ele voltou. O cego foi, lavou-se e voltou. O que significa isso? Significa que para a ação milagrosa, vamos falar assim, ou para que Deus age na nossa história, não basta apenas a iniciativa de Deus. Mas é necessário o quê? A nossa resposta, a nossa confiança, o nosso lavar-se. Aí vocês já conseguem ligar isso a um outro grande ponto, a um grande sacramento. Que sacramento aqui que eu estou falando? Muito bem, sacramento do batismo. Sacramento do batismo. Necessariamente esse texto também nos remete, podemos criar um paralelo com o aleijado. Estão lembrados? O aleijado também não tinha também que mergulhar nas águas, né? Agora, olha que interessante, né? Lá, o paralítico, o aleijado, ele tinha que esperar a água borbulhar.
para se curar. Aqui a cura já é dada, porque a chamada piscina do enviado de Siloé, primeiro, lá a água que borbulha, e Betesda, ela está às portas de Jerusalém. Aqui, a piscina de Siloé está no deserto. Tá? Lá a água borbulha. Essa piscina é uma água límpida, é uma água parada, é uma água que caminha tranquilamente. Por quê? Porque a grande ação do borbulhar, Deus já fez na vida daquele cego. Agora faltava apenas ele se mergulhar e voltar, tá? A Ângela, tenta aumentar o seu volume, Ângela, porque a Madalena falou que o som está bom, tá? A Ângela falou que o som está um pouquinho baixo lá, tá? Eu não vou gritar, porque depois a minha esposa briga comigo. Ela fala que eu grito muito, que eu falo muito alto, né? Então tá bom. Até aí tudo bem? Bem, aqui nós vamos entrar já o que começa a aparecer já no quinto, já lá com o cego, a cura do paralítico, e depois vai aumentando. A ação de Jesus, o sinal, ele passa a ser questionado pelas autoridades judaicas. Aqui nós vamos encontrar esse enfrentamento, novamente. Porque o cego vai ser chamado e ele vai ser perguntado, mas quem te fez isso? Como no sábado alguém fez uma obra? Então, a ação das autoridades judaicas mostra, muitas vezes, que qual que é a preocupação do judaísmo naquela época? Entre alguém que vê a verdade e o enfrentamento ou o contraponto de uma lei que muitas vezes passa a ser uma lei morta, o que prevalece? A lei morta. O amor, ela está subjugada à lei. E foi isso que Jesus vai derrubar. Tá? Quando perguntam para Jesus, qual que é o maior mandamento? Ou seja, qual que é a maior lei? O que Jesus fala? O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa é a lei do Senhor. Esse é o sentido do amor. Então nós estamos vendo que por detrás de todos os 7 sinais está a ação do amor de Deus como lei maior, como lei pela qual todas as outras práticas humanas devem ser conduzidas pelo princípio do amor. O que Jesus realiza na cura do cego de nascença? Jesus realiza a possibilidade, a capacidade do homem ver o mundo com a sua luz, que existe desde o princípio, com a prática do amor, que é motivo, que deve ser única ação do homem para com ele mesmo e para com os outros e para com Deus. Ele vê o cego de nascença, descobre pela primeira vez na vida, porque ele já nasceu cego. Ele vê o Senhor e ele chama Jesus o Senhor, e esse Senhor realiza nele os grandes milagres. E aqui nós vamos concluir esse texto tão maravilhoso, lá a partir do versículo 35, quando nós vamos encontrar o ciclo, né? O homem, o cego que vê, é chamado pelas autoridades judaicas, ele é questionado, os pais deles são chamados, os pais deles se omitem. É toda a resposta do homem possível em relação a uma ação verdadeira da igreja. Quantas vezes nós, igreja, damos as respostas que os pais dele deram? Depois vocês leem
o que os pais deles falaram para as autoridades judaicas. Mas eu quero aqui ler para vocês, e a partir do versículo 32, só para a gente pegar a conclusão, né? Para onde esse sinal nos leva? A partir lá do capítulo 9, versículo 32. É o fim do diálogo entre as autoridades judaicas e o cego, que agora vê. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de cego de nascença. Se este homem... Então, ninguém jamais ouviu. O cego de nascença nos remete diretamente para o símbolo do batismo. Tá? Se esse homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. Isso o cego está respondendo para as autoridades judaicas. O que as autoridades judaicas fazem? Tu nasceste todo em pecados. Olha lá a pergunta dos discípulos. Você nasceu em pecado e você quer nos ensinar? E eles expulsam o cego que agora vê do convívio dos judeus. Eles expulsam aquele que agora vê a realidade. Aquele agora que fala daquele que fez nele grandes maravilhas. Isso é fundamental, hein? Porque se às vezes nós achamos, por que nós, igreja, somos perseguidos? Por que nós somos incompreendidos? Por que nós somos criticados e ridicularizados? Isso aconteceu com o cego de nascença, que testemunhou perante as autoridades alguém que foi capaz de realizar nele uma grande obra. Tá? Uma grande ação batismal. E na sequência aqui, no versículo 35, Jesus ouviu dizer que o homem havia sido expulso. Encontrando-o, disse: você crê no Filho do Homem? O cego que agora vê respondeu: quem é Senhor para que eu nele creia? Jesus lhe disse, e aqui tem a síntese desse grande sexto sinal: você o vê, é quem fala contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante dele. Gente, o que significa isso? Numa dimensão sacramental, o batismo é a porta que se abre para que o nosso encontro com o Deus Trino, nele, nós vejamos e reconheçamos que Deus é o Senhor da minha história. O caminho que o batismo nos leva. Tá? Segundo, nós e vocês aqui pensem um pouquinho na própria estruturação do sacramento do batismo, na sua liturgia. Aqui uma profissão de fé. Para ser batizado, vocês se lembram lá, que antes do batismo, quem trabalha no pastoral do batismo, os pais, e se forem crianças pequenas, e se for pessoa adulta, ele mesmo faz, os pais e padrinhos fazem o quê? A sua profissão de fé. E terceiro, existe um convite. Deus não obriga ninguém, mas Deus faz um convite. Você acredita? Vá na piscina. Você quer me seguir? Quando vai ser o batismo, as palavras sacramentais são essas. Ou antes das palavras sacramentais, é dirigido para o batizado, para os pais e padrinhos. Vocês, ou você, quer ser batizado na fé que você acabou de professar? O batizado vai responder: sim, eu quero. Os pais e padrinhos vão falar para a criança: sim, nós queremos.
Vocês estão percebendo que é um convite, que é uma adesão, que não é uma ordem. Por isso que o batismo, nós chamamos o batismo, a ação da purificação da água. Batismo significa mergulhar-se. Assim como o cego de nascença mergulhou na piscina para que a grande obra tenha sido realizada. Jesus não fala assim, eu vou te curar. Mas Jesus pergunta assim, você quer se curar? Então, nós muitas vezes podemos perceber que aquilo que eu chamo de cura não está na transcendência, mas está nas nossas mãos. Gente, isso é maravilhoso. Como eu falei para vocês, esse sexto sinal nós podemos ficar aqui fazendo um curso inteiro sobre tudo aquilo que ele nos realiza. Depois vocês em casa, com mais tempo, leiam o diálogo que o cego faz com as autoridades judaicas. Percebam também a passividade e o não entendimento dos discípulos. Até agora, nós não falamos dos discípulos de Jesus na ação dos milagres. Nós falamos da ação de Jesus, é a resposta que o homem dá. Vamos tentar lembrar um pouquinho. No primeiro sinal, bodas e Caná, façam tudo o que ele vos disser. É um convite. No segundo sinal, na cura do filho do funcionário real, eu preciso que você vá porque meu filho está doente. Jesus fala assim, pode ir que seu filho está curado. Vocês estão percebendo que Jesus aqui sempre ele está num processo de realização das obras de Deus, junto com aquele que necessita, junto com aquele que tem que acreditar. O paralítico, tome a tua padiola, a tua maca, e vá ao templo render graças ao Senhor. O que Jesus pergunta para o paralítico? Você quer andar? Eu quero. Então Jesus, então vá lá. A multiplicação dos pães. O que nós vamos fazer para dar comida para essa gente que está esfomeada? Aparece um menino, é o texto de amanhã, com 5 pães e 2 peixes. É a participação. Então vocês podem perceber que em nenhum momento dos 7 sinais, Jesus age sozinho. Jesus passa a ser protagonista, mas Jesus, com a comunidade, com aqueles que dão a sua profissão de fé, com aqueles que acreditam, mesmo sem entender, mesmo sem perceber que Jesus é o Deus encarnado, mas pela experiência profunda de um sim a uma proposta, as obras de Deus são realizadas. Teremos muito mais coisas, mas agora eu vou para o 7º sinal. Depois, não sei se vocês querem perguntar, ou no final se a gente conversa. Pode ser no final, né? Tá, vamos lá. O 7º e último sinal está no capítulo 11. Se vocês puderem abrir a vossa Bíblia, no capítulo 11, eu estou abrindo a minha aqui. Este é o sinal por excelência. Este nos prepara para não mais o sinal, mas ele é quase que como uma preparação para a grande ação salvífica de Deus em Jesus Cristo, que vai ser a sua morte e ressurreição. É a ressurreição de Lázaro. Esse é o 7º sinal. A história de Lázaro
a ressurreição de Lázaro com a ressurreição de Cristo, elas estão numa relação tão íntima que muitos exegetas, muitos doutores em Bíblia, falam que o sétimo sinal, ele é a própria ressurreição de Cristo. Não está errado nesse contexto. Porque a partir da ressurreição, a gente vai ter a possibilidade livre de aderir. Eu acredito no ressuscitado, ou eu não acredito no ressuscitado. Mas aqui eu vou trabalhar como sinal exclusivo a ressurreição de Lázaro. Tá? A ressurreição de Lázaro, capítulo 11. Dos 6 sinais que nós já vimos, nós percebemos que o primeiro, Bodas e Caná, é um texto exclusivo de João. Os outros, até o cego de nascença, nós temos referências nos sinóticos. Esse sétimo sinal, a ressurreição de Lázaro, ele é exclusivo também de João. Então, o primeiro sinal e o sétimo sinal, nós só encontramos no Evangelho joanino. Porque eles fecham, ou eles apresentam um caminho de conhecer Jesus, ou de descobrir quem é Jesus e de viver Jesus próprio desta comunidade. Falar desse capítulo também em uma aula é uma missão impossível. Mas vamos lá. Algumas verdades que a gente precisa saber. Marta e Maria, as duas irmãs, elas são citadas em Lucas, capítulo 10. Lá, em Lucas, nós vamos encontrar uma Maria que quer ouvir Jesus e uma Marta que quer preparar as coisas em sua casa para Jesus. Estão lembrados dessa passagem? Maria é a ouvinte e Marta é a trabalhadora. Aqui parece que um pouco, que aqui não os papéis se invertem, mas aqui Marta, ela vai ter uma ação mais diferenciada daquela que em Lucas dá. E aqui é apresentado um irmão, Lázaro, tá? O irmão das 3. A palavra aqui, irmão, a palavra amigo, ela vai ser repetida por diversas vezes. Quando nós falamos amigo, irmão, nós estamos lembrando do quê? Da comunidade. Da comunidade. A comunidade se baseia, a comunidade de Cristo, dos seguidores de Jesus, se baseia na experiência fraterna. O que é uma experiência fraterna? Experiência de irmãos. Por isso que aqui o termo fraterno, ele é constantemente citado e narrado por quê? Quem é que representa, então, Marta, Maria e Lázaro? Representam a comunidade de Cristo. Representam a comunidade joanina. Representam a comunidade permanente. Representa a nós. Então, quando nós aqui escutarmos a ação dos 3 personagens, nós estamos escutando a nossa participação e a nossa experiência a partir desse segmento representada pelas atitudes de Marta, de Maria e de Lázaro. Tá? As duas irmãs mandam um recado para Jesus. Senhor, o título Senhor aqui já é um título de reconhecimento. A comunidade reconhece que Jesus é o Senhor. O termo Senhor significa Jesus é Deus. Senhor, aquele que tu amas está doente. Nossa, que termo forte, né? Jesus ama Lázaro? Ama. Por quê? Porque Jesus ama a sua comunidade. E aqui a palavra amor, na tradução do texto grego, é o amor mais intenso e comprometedor possível. É aquele amor
que eu sou capaz de dar a vida por aquele a quem eu amo. Tá? A essa notícia, Jesus disse: essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que, por ela, seja glorificado o Filho de Deus. Jesus, depois vocês vão fazer a releitura dos sinais, na maior parte deles, Jesus sempre utiliza esse termo. Olha, isso que está acontecendo é para a glória do Senhor. A minha hora ainda não chegou, mas quando ela chegar, vai ser para glorificar plenamente o Senhor. Por que Jesus fala que essa doença não é mortal? Vocês vão dar a resposta para mim, depois, com os microfones abertos, no final da nossa fala. Guarda essa pergunta. Por que Jesus fala essa doença não é mortal? Jesus amava. Ó, novamente a palavra. Aqui a palavra amor, ela vai aparecer nessa primeira parte por 7 vezes, tá? Jesus amava amava Marta e sua irmã e Lázaro. Jesus ama a comunidade, né? Quando soube que esse se achava doente, quando Jesus soube que se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Gente, Jesus ressuscitou em que dia? No 3º. Ele permaneceu quantos dias no sepulcro? Permaneceu 2 dias no sepulcro. E ressuscitou no 3º dia. Guardem isso. Nós vamos ter aqui muitas referências à própria ressurreição de Cristo. Tá? Só depois disso, disse aos discípulos: vamos outra vez à Judeia. Aqui é uma questão muito interessante, viu, gente? Nós não vamos ter tempo de falar isso. Hoje, os estudos arqueológicos descobriram a cidade de Betânia. Aqui no texto fala que Betânia fica próximo já a Jerusalém. Só que essa Betânia, próxima a Jerusalém, ela nunca foi encontrada nas escavações. Só que uma Betânia foi encontrada. E espantem-se, do outro lado do Rio Jordão. Ou seja, em terras pagãs. Aqui a gente não vai ter condições de entrar muito nesse sentido, mas só para vocês guardarem. Aqui o lugar Betânia é um lugar não geográfico, mas é um lugar do encontro com a comunidade. Uma comunidade que não está somente mais nas terras judias, mas está presente em todo o mundo. Ok? Mas isso aqui depois exigiria um estudo maior, e vai fazer talvez num outro momento, tá bom? Os discípulos disseram: Jesus, há pouco os judeus te procuravam apedrejar, e você vai outra vez para lá? A questão dos movimentos de Jesus em João é sempre uma ida e uma vinda, tá? É diferente, já falei isso para vocês no encontro passado, é diferente dos sinóticos, que Jesus sai da Galileia, vai para Jerusalém, e ali acontece tudo. Aqui, frequentemente, Jesus está lá e está cá. Por quê? Geograficamente, João não trabalha, não quer trabalhar isso, porque isso ela não tem importância. O que tem importância é Jesus se revela para os judeus, Jesus se revela para os pagãos. A comunidade joanina é uma comunidade de judeus e de pagãos, de samaritanos, né? Se lembra? De batistas. É uma comunidade de todos os homens. Tá? Aí Jesus responde: não são 12 as horas do dia, tá vendo novamente aqui a questão do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Normalmente aqui é um trecho semelhante ao 6º sinal, quando ele fala da luz do mundo. Tá? Disse isso e depois acrescentou. Vai ser a nossa segunda pergunta. Jesus, nosso amigo, tá vendo que não é amigo mais de Jesus? Por que ele coloca aqui na primeira pessoa do plural, nosso amigo? Porque a comunidade, o relacionamento de amizade, de amor,
é uma relação de todos, e não de uma parte, ou não somente de Jesus. Então, Jesus se faz comunidade para que a comunidade, um para com o outro, se amem mutuamente. O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. A segunda pergunta, a primeira é, por que Jesus fala assim, que a doença que ele tem não é uma doença mortal? E segundo, ele está dormindo e eu vou despertá-lo, tá? Indo um pouco mais para frente, versículo 17. Versículo 17. Jesus, quando ele chega lá em Betânia, ele encontra Lázaro já sepultado há 4 dias. Aqui o termo é interessante. Sepultado não está falando morto, está falando sepultado. 4 dias. O que significa os 4 dias? Os 4 dias significam, primeiro, uma realidade humana. O número 4 sempre se refere ao humano. 4 estações do ano, 4 pontos cardeais. Eu já falei isso para vocês. O 4 mais os 3, que é a divindade, dá o número 7, que é o número da perfeição. A perfeição do mundo está no encontro da divindade com a humanidade, dá o número 7. Então, há 4 dias. No também conhecimento da época, a pessoa que estava sepultada há 4 dias, o corpo já começava a se desintegrar, ou seja, não tinha mais condições de recuperar a vida. Era uma morte já atestada. Era uma morte já atestada. Atingiu o 4º dia, a morte está concretizada. Tá? Depois no versículo 20. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Marta estava em casa, chorando com os judeus a morte de seu irmão Lázaro. Quando ela sabe que Jesus está chegando, ela vai ao encontro. Significa isso alguma coisa? Significa tudo. Jesus na comunidade, ele se apresenta. Mas isso por si só é suficiente? Não. É necessário que nós vamos ao seu encontro. A comunidade é um encontro entre Jesus e os seus discípulos. Isso é fundamental. Marta vai ao encontro de Jesus. A palavra encontro aqui também, ela tem um destaque todo especial. Maria, porém, estava sentada em casa. Veja aqui os comportamentos diferentes. Então Marta disse a Jesus, versículo 21, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa é a primeira coisa que Marta sabia. Senhor, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que isso significa? Significa muitas vezes aquilo que nós professamos, que nós buscamos, tá? Que jogamos nas costas do divino todas as responsabilidades e nos omitimos com as nossas. Jesus disse, respondendo para Marta, teu irmão ressuscitará. Segunda coisa que Marta acha que sabe. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Essa era uma verdade farisaica. Os fariseus ensinavam isso. Aí Jesus disse, eu sou. Lembrado novamente? O eu sou lá do Antigo Testamento, Yahvé. Jesus fala eu sou por 7 vezes no Evangelho de João. Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá.
novamente uma pergunta para ensejar uma profissão de fé, como ele fez para os outros. Você crê nisso? O que Marta responde? Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo. É a nossa profissão de fé. Está lembrado? Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus, nascido do Pai. É a profissão de fé, aquela que nós professamos. Tendo dito isso, afastou-se e Marta foi chamar Maria. Por que Marta foi chamar Maria? O que Marta simboliza nessa ação? Aquilo que a comunidade deve ser. Deve ser uma comunidade missionária. Chamar quem não se encontra com Jesus. Quem está na casa. No caso de Maria e dos judeus, chorando. Ouvindo isso, ergueu-se logo Maria e foi ao encontro. Novamente a palavra encontro. Maria também foi ao encontro com Jesus. Tá? Depois vamos lá para o versículo, senão não vai dar tempo. Versículo 33. Marta se encontra, tá? Marta também repete as palavras de Maria. Se você tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. É novamente uma fé ainda de não adesão plena à pessoa de Cristo. Quando Jesus a viu chorar, e também os judeus que a acompanhavam, comoveu-se e interiormente ficou conturbado. Isso aqui a gente não vai ter tempo de falar, mas isso aqui é uma coisa tão bonita em Jesus. Aqui mostra a humanidade e a divindade presentes na pessoa de Jesus. E Jesus perguntou, onde é que vocês colocaram Lázaro? Responderam, vem e vê. E aí Jesus chorou. Jesus chorou, tá? O choro de Jesus, a palavra no grego, é diferente daquele choro de Marta, do choro dos judeus, tá? Por exemplo, na nota aqui da Bíblia de Jerusalém fala, o evangelista emprega dois verbos diferentes. Caiem refere-se a Maria e aos judeus, e Darquien refere-se ao choro de Jesus, tá? Esse choro de Jesus é um choro de compaixão e não de dor pela morte. É um choro diferente. A língua grega é uma língua muito rica e ela tem, para as mesmas palavras que nós utilizamos, sentidos diferentes. Sem dúvida alguma, quando é que esse verbo darkien, em grego, vai ser novamente colocado no Evangelho? Quando Jesus vai no Monte das Oliveiras. Ele vai rezar e ali ele chorou. Darkien. Darkien, né, na verdade. Jesus fala, retire a pedra. Novamente, Marta utiliza uma outra coisa que ela fala. Ela falou que acreditava, mas esse acreditar não estava pleno ainda. Mas, Senhor, você vai mandar tirar a pedra? Ele está cheirando mal. Já fazem 4 dias que ele está enterrado. Ele morreu. Disse-lhe Jesus, eu não te disse, Marta, se você acreditar, você verá a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse, Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu que me enviaste. E aí ele fala, em voz alta, Lázaro, vem para fora. Por que Jesus não entrou no túmulo? É uma terceira pergunta. O morto saiu com os pés e mãos enfaixados, como os judeus enterram, né? E com o rosto coberto com um sudário. Jesus lhe disse, desatai-o e deixai-o ir. É maravilhoso isso, hein? Novamente aqui, eu não estou querendo saber o que aconteceu fisicamente com ele. O
Eu quero saber o que o significado dessa ação de Cristo significa dentro de uma experiência da comunidade. É isso que o texto quer falar. Eu vou querer agora que vocês abram os seus microfones para a gente conversar, para que a gente tente entender com a conclusão de vocês. O que significa o sexto e o sétimo milagre, mas o sétimo sinal aqui, na perspectiva joanina. Vamos lá. Diácono, primeiro eu queria tirar uma dúvida. No momento que estava sendo redigido o Evangelho de João e os outros, será que quem estava redigindo tinha dimensão do que ele estava fazendo? Qual a importância de estar relatando isso para o futuro de outras pessoas? Será que isso passava na cabeça deles? Será que eles tinham consciência da importância da informação que eles estavam transmitindo? Que iria durar tantos anos e iria perpetuar tanto assim? Então tá bom. Vamos lá. Primeira coisa que é uma verdade explícita ou reforçada pela Dei Verbum, que é o documento do Concílio Vaticano II. As palavras, os textos sagrados são inspirados, têm a ação do Espírito Santo. Essa é uma primeira grande verdade. Quando nós temos contato com essa palavra é a palavra de Deus. Por isso que quando se termina a proclamação do Evangelho, nós falamos palavra da salvação, não palavras, tá? Porque a palavra é uma só. Palavra da salvação. E nós respondemos, glória a vós, Senhor. O que significa a glória a vós, Senhor? Porque essa palavra é dele, não é nossa. Então essa é a primeira grande verdade nisso. Segunda grande verdade, o Evangelho, ele é um processo. Antes do texto escrito, nós temos a experiência partilhada. Mais ou menos como nós estamos fazendo aqui. Estamos descobrindo, estamos em comunidade. A palavra de Frei Carlos Mestres já falava. A Bíblia é um trabalho em mutirão. Não teve nenhum escritor bíblico que ficou fechado no quarto, eu vou agora escrever sobre Deus. Não. O Evangelho, principalmente, ele surge da experiência da comunidade. Então, quando esses textos eles foram escritos, foram retrabalhados, a comunidade já vivia essa certeza. Qual que era a grande certeza que a comunidade vivia? No sétimo sinal. Nós ainda não acreditamos em Deus como devemos acreditar. Nós professamos, eu acredito em Deus, eu acredito no Cristo, mas quando exige a prova, eu falho. Jesus não tira a pedra, porque ele já está cheirando mal. Você entendeu, Nilson? Então, os textos sagrados e os evangelhos, de uma forma particular, eles são frutos de uma caminhada de uma comunidade. Esse texto foi escrito depois de 60, quase 70 anos, que Jesus já tinha realizado os sinais aqui. Então, esses sinais, por 70 anos, eles passaram por experiências, até o momento em que essas experiências, que eram compartilhadas, elas passaram a serem escritas. Então, o texto ele é divino e o texto é humano. Por isso que ele significa muito para a gente hoje. Respondi? Obrigado. Sim, respondeu. Obrigado. Agora, o texto, viu, só para complementar. O texto era o texto da comunidade. Hoje, nós somos a comunidade do povo de Deus. Por isso, que a experiência das comunidades primitivas são para nós também experiências possíveis. Porque, apesar de estarmos vivendo num outro tempo, numa outra sociedade, com valores bem diferentes, bem mais complexos do que na época das comunidades primitivas, mas os desafios continuam os mesmos. Os Lázaros continuam enterrados.
Vamos falar já disso daí já, tá bom? Não esqueça minhas três perguntas. Por isso mesmo que eu perguntei, porque se você faz uma leitura fria, tem um significado, né? Talvez até não tenha significado nenhum para quem faça a leitura, né? Tem que ter a experiência, tem que ter. Eu acho que a pessoa, cada um vai sentir de um jeito, né? Cada um vai sentir de uma forma, e cada um vai ter a sua própria experiência para poder acreditar ou não. Verdade, é verdade. A experiência, ela é pessoal e que se revela na comunidade e que se potencializa na comunidade. Por isso que a comunidade é encontro dos crentes. A comunidade é o encontro dos crentes, daqueles que acreditam. Por exemplo, vamos lá. Ainda não respondendo as perguntas, vocês não vão me enganar. Vamos responder as três perguntas. Mas vamos lá, no final do texto é assim: e Jesus falou para Lázaro: Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu. Quem não tem, ou quem não tem a dimensão da experiência comunitária, vai falar assim: como eu amo Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro, né? Jesus realiza obras maravilhosas. Jesus é fonte eterna de amor. Tudo isso é verdade? É verdade. Mas o que isso impacta na vida da gente? Que Jesus é bom, que Jesus é Deus. Eu sei disso. Agora, o que impacta para mim é o que vem na sequência. E o que Jesus manda fazer na sequência? Vocês vão agora lá e desamarrem os pés e as mãos de Lázaro. Quem é que vai lá? É a comunidade. A comunidade tem uma ação decisiva pelo projeto de Deus, pelo chamamento de Cristo, para sermos protagonistas da ressurreição da humanidade. Vamos lá. Coragem. A primeira pergunta que eu fiz é aquela, né? Por que Jesus falava assim, essa doença de Lázaro não é uma doença mortal? O que vocês acham? Eu vou arriscar, professor. Pode arriscar, Marivone. É assim, eu acho, assim, todos os sinais para a glória de Deus, confirmo e acredito nisso, mas assim, é que a morte não é o fim, não é o fim de tudo. E assim como também os sofrimentos temporais. Eu acredito que que tudo passa na nossa vida, que nós estamos destinados, se crermos, a outra vida, né? A uma vida melhor. Muito bem. A morte aqui que Jesus está falando, né? Ela não é a morte física. A experiência da morte é uma experiência humana. O que Deus aqui, o que Jesus está falando aqui? Que como é que é o texto? Como é que é a palavra? Agora me fugiu. Que não é mortal. A doença, né? A doença de Lázaro não é uma doença mortal. O que é uma doença mortal? É uma doença que mata o quê? O espírito. Quando nós somos batizados pela água no espírito. A morte, quem fez aí o curso da escola esse semestre, tiveram aula de escatologia. O que a escatologia fala? Né? O que é o fim dos tempos? O que é a morte na qual temos que nos preocupar? É a morte espiritual. Essa sim leva o homem à condenação. Jesus fala assim, para a comunidade, que a experiência da morte física, ela faz parte de um contexto. O corpo, ele tem um limite, mas o espírito não tem. Então, vocês já estão percebendo aqui que a ressurreição, e ela é isso mesmo, né? Ela está nos remetendo para uma dimensão espiritual. Muito bem, Maria. A segunda pergunta é uma pergunta assim, nessas palavras. Lázaro não está morto, mas está dormindo, está em sono. E eu vou
despertá-lo. Vamos lá, o que significaria isso? Luiz, só um minutinho, já abro para você aí. O que significa não estar, é estar em sono, e eu vou despertá-lo? Isso é fácil. Talvez a necessidade que temos e que naquele momento Lázaro tinha de escutar a voz de quem te dava a vida, e a nossa de escutar atentamente essa palavra. Nós muitas vezes, Marivona, é isso que você caminhou aí. Nós muitas vezes sonhamos, fugimos da realidade. Despertar significa, na fala de Jesus, eu vou mostrar para Lázaro a realidade, o dia a dia, a caminhada. Eu não vou ficar aqui com uma falsa ideia, né? Entende o que eu vou falar para vocês? Vamos levantar as mãos e vamos louvar a Deus. Isso é bom, isso é necessário? É. Mas somente isso não é. Eu tenho que viver a realidade, eu tenho que viver o cotidiano. Eu tenho que sentir a dor que o meu irmão sente. Eu tenho que sentir e perceber a injustiça que o mundo pratica e que enfrenta. Eu tenho que sentir a dor que está impregnada na carne de muitas pessoas. Mas aí vocês vão falar, mas professor, mas Jesus não está preocupado com o espírito? Sim. E também com a carne. E também com a carne. Nós somos uma existência. Nós somos uma dimensão. Só que essa dimensão, ela tem o corpo e a alma. O corpo tem um caminho, tem uma trajetória. A alma, o espírito, que é a imagem e semelhança de Deus, ela continua. Mas para chegarmos nesse espírito ao lado de Deus, é necessário que o caminho da carne seja um caminho de oferecimento e de prática do amor. Nós não vamos viver o amor de Deus na eternidade, somente na eternidade. Jesus fala isso. Nós vivemos o amor desde já. Se nós não nos amarmos aqui, nós não saberemos o que é amar na eternidade. E aí tem aquilo que na escatologia fala, a condenação. Quem é que é condenado às trevas, ao inferno? Quem não sabe o que é amar. Jesus aqui está falando isso. Então, Lázaro, ele está lá com sonhos lá. Ele se esqueceu um pouco da prática e da realidade. Fique tranquilo que eu vou despertá-lo. Despertando e vai ter a resposta de Lázaro. E a terceira e última pergunta, para a gente poder depois o Luiz falar e outras pessoas. Qual foi a última pergunta que agora eu esqueci? Por que Jesus não entrou no túmulo? Por que Jesus não entrou no túmulo? Muito bem. Porque, gente, vocês estão lembrados que lá para frente, nós vamos ver na semana que vem, o discípulo amado, no João, ele corre junto com Pedro e ele para na porta, ele não entra. Pedrão tem que entrar? Por que Jesus não entrou? Por que Jesus não foi buscar Lázaro lá dentro? Túmulo significa o quê? Lugar da morte, sem vida. Jesus não está ou não se faz presente onde não há vida. Onde Jesus está, a vida se faz presente. Por que Jesus não foi encontrado no túmulo? Porque Jesus vive. Não sei se vocês perceberam isso. Jesus fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Vocês estão percebendo que a dimensão do ressuscitado é uma dimensão que tem, não uma diferença, mas que ela tem um caminho, que a vida tem um caminho próprio. Eu vou repetir. A vida tem um caminho próprio, tem uma cor própria, do que a ressurreição. A ressurreição nos leva à vida, vida plena. É interessante isso. Eu sou a ressurreição
e a vida. Que vida que é essa? Na sua totalidade. A vida plena nesse mundo, pautada, vivenciada pela prática da justiça, pela prática do amor, pela prática da fraternidade, que é missão da comunidade, para que depois essa vida, na eternidade, ela se manifeste de forma plena. É isso que o texto quer nos dizer. E a comunidade, ela tem a sua parte, ela tem a sua missão de desatar as amarras que os nossos irmãos hoje no mundo têm. E aí eu vou falar para vocês, tem gente que não gosta, mas eu vou falar. O que que significa desamarrar as mãos e os pés? Significa, por exemplo, nós, igreja, nossa comunidade, fazemos um trabalho de conscientização política. Ah, mas a igreja não tem nada a ver com política. Quem falou que não tem nada a ver com política? Política não faz parte da dimensão humana. É que hoje o mundo coloca a política nas suas formas mais vis e mais exploradoras. Então, porque quem está na política, para eles é interessante que tire a humanidade de um compromisso político. Mas a gente é chamado a viver uma prática da política, a tal ponto que a igreja fala que é extremamente necessário que cristãos, que comunidade, povo de coração bom, se candidate a cursos, a ações políticas, porque a política é a arte de fazer as coisas bem. Então, toda vez que se fala assim, a igreja não tem que se meter com política, está negando a própria revelação que Cristo faz para o seu povo. E é isso que a gente tem que perceber. Quando a gente olha a sociedade, nós temos que olhar com um senso crítico e de compromisso. Vocês não acham que hoje a comunidade está cega? Que a comunidade está paralítica? Que a comunidade está com as mãos amarradas? Com a boca fechada? A humanidade hoje está perdendo, já perdeu, o brilho de viver, a vontade de viver. O que se justifica um jovem sair com uma arma e matando para roubar um par de tênis? Porque a vida perdeu seu valor. As amarras parece que estão tomando conta do mundo. Se a gente não tomar essa consciência, se a gente não vê os sinais que a comunidade junina viu, a gente vai ser uma igreja com a tendência de ser uma igreja que caminha para a destruição. Qual que é a grande crítica que temos que fazer para a igreja chamada neopentecostal? Porque essa igreja, ela não quer que as amarras sejam soltas. Ela prega um Deus vingativo e um Deus que dá conforme a sua ideia. Se eu dou para Deus, Deus vai me dar alguma coisa em troca. Faz o Deus da troca. E Deus não é isso. E Deus não é isso. Por isso que a gente tem que criticar essas igrejas. Não as igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas históricas caminham num grau de consciência e caminham junto com a igreja católica para conscientizar o seu povo, para ser um povo atuante, um povo consciente, um povo que vive na sua comunidade o amor e a verdadeira partilha das coisas. Mas nós temos hoje uma religião como era a religião no tempo de Jesus, dos saduceus e dos fariseus, que falava assim, esse aí nasceu cego, cometeu um pecado já no ventre da mãe. Desculpa, acho que eu me estendi um pouco. O Luiz levantou a mão, quer fazer uma pergunta, Luiz? O professor. Professor? Oi, Luiz, pode falar. Assim, eu prestando atenção nos nossos estudos, pelas missas de Ezequias que eu participei, esse evangelho de João é muito, não sei se está certo o termo, usado, meditado, e o interessante que eu percebi que naquele momento que todos nós estamos ali no luto, no sofrimento ali, nos leva para um caminho de despertar da vida, não é? Porque na hora ali do velório ali, que os sentimentos são constantes, são grandes,
Mas, no mesmo termo, que tem o sofrimento, também tem um alívio onde Jesus fala, eu sou a luz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Eu sou a ressurreição. E, nossa, sinceramente, nesse caminhar, nesse estudo, como que abre a mente da gente para que a gente saia dali com um despertar, com um olhar diferente, não é? Não assim de não sofrer, de não sentir, mas de ter um despertar, um caminho diferente daquela realidade, daquele momento que a gente está sofrendo ali, não é? E também, eu não sei se está certo, eu associei esse ensinamento de hoje quando nós saímos, o padre nos dá a bênção, que nós recebemos ali, participamos da palavra, da Eucaristia, ao sair ali da comunidade, ali da porta da igreja, é um caminho também de uma ressurreição diferente que nós temos que praticar, não é? Então, eu não sei se a minha colocação é correta, mas foi o que eu me senti no meu coração, foi isso que eu gostaria assim de colocar também como a participação do nosso encontro de hoje. Luiz, está perfeito. Esse texto que nós ouvimos, do diálogo de Marta com Jesus, é um dos evangelhos indicados e clássicos para as Ezequias, né? Aliás, é o primeiro evangelho proposto, tá? Eu sei que eu ressusciterei no último dia. O que acontece quando perdemos um ente querido? A gente chora. Quando a gente chora a perda do ente querido, é sinal de fraqueza da fé? Não. Por quê? Porque nós estamos nos separando ou nos despedindo provisoriamente de alguém que a gente amava bastante. Então eu falo para você, viu, Luiz? Como Jesus chorou quando ele foi no encontro de Lázaro, Jesus também chora conosco quando a gente perde o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o filho. Porque ele sabe, esse choro não é um choro de falta de fé, não é um choro de arrependimento, não é um choro de tristeza, mas é um choro de saudade. Porque a nossa vida é uma vida plena, é uma vida com uma caminhada histórica e com uma caminhada na graça de Deus, por toda a eternidade. Então, o que você falou, a experiência das Ezequias é uma experiência do sentimento da força da carne que temos e da fé que temos na esperança de uma vida plena. Tá? Por isso que a igreja, desde o princípio dos tempos, ela criou o compromisso da comunidade de estar indo para se despedir de forma bonita e solene daquele corpo que vai morrer, que vai sumir, mas aquele corpo merece todas as orações necessárias, não pelo corpo em si, mas porque ali o corpo ele foi morada de Deus, espírito do seu filho. E, portanto, onde Deus está, né, onde Deus habita, merece, por parte de nós, todas as nossas referências. Então, o culto, que chamamos o culto aos mortos, tem significado. Ao mesmo tempo, é uma experiência de saudade e é uma experiência de esperança. Que nós não sabemos. Olha que for. O que a gente vai buscar? Vai buscar o amor, porque a gente não sabe como é que é na eternidade. Mas pelo amor, me dá certeza. Mesmo sem saber o que é e como é, mas eu sei que existe. Somente o amor revela isso. Sem amor, isso não é revelado. Tá bom, obrigado, professor. É isso mesmo. Nosso horário passa rápido, né? 11h30 já. Não sei, temos mais alguma dúvida? Foi bom esse sexto e sétimo sinal? Agora, vocês têm a vida inteira para se aprofundar nesses sinais de João, viu? Eles são extremamente importantes, tá? Porque a gente caminha, às vezes, numa igreja, a gente se sente assim, sabe? A gente, às vezes, assim, mas para que a gente está aqui? Enfrenta tanta dificuldade, encontra o povo,
uma massa humana que esqueceu de Deus. A gente se sente incapaz, a gente se sente insuficiente naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, né? Isso acontece, é verdade. Eu, por exemplo, quando vou batizar, encontro com famílias que vão ali buscar o batismo, eu fico olhando, às vezes, quantas famílias que não têm uma vida de igreja, vida de comunidade. Minha preocupação é, mas pô, se eles entendessem o que significa o batismo na vida daquele pequenininho, daquela pequenininha, nossa, a vida deles seria uma vida diferente, né? Isso é um desafio da comunidade. A comunidade joanina tinha esse desafio. De repente, eles se sentem poucos, incapazes e não preparados para apresentar Deus ao mundo, para viver o Cristo. Mas Cristo se faz a partir disso. E acreditem, às vezes uma palavra que é dita por parte de cada um de vocês para alguém, essa palavra se transforma numa semente. E essa sementeirinha, que é o nosso corpo, um dia essa palavra se transforma em verdade. Tá? Porque no fundo, mesmo talvez naquele maior assassino, mas ali Deus continua falando para essa pessoa. As nossas falas continuam reverberando na vida daqueles que procuraram o caminho errado. A gente tem que acreditar na resposta positiva dos homens em relação à adesão a Deus. E isso é prometido por Deus. Um dia ele vai voltar, né, na sua segunda vinda, e aí toda a humanidade vai viver plenamente essa verdade que Deus reservou para os homens. É isso que a gente tem que acreditar. Façamos a nossa parte. Não nos decepcionemos com os resultados. Eu trabalhei com aquele grupo de catequese lá, 20 crianças. Sumiram todas. Só ficou um. Deus seja louvado. A sementinha foi colocada. Deus também age, viu? Vocês viram, né? Deus chama Lázaro e a gente vai soltar as amarras. Mas muita gente quer fazer as coisas sozinhos. Vamos acreditar na terminação de Deus. Deus age também. Tá bom? Eu me dou por satisfeito. Sua bênção, diácono. E a bênção. E a bênção. Importante. Na semana que vem, então, nós vamos trabalhar a última aula, aquela segunda parte do livro de João, e eu vou falar para vocês, eu já passei uns textos hoje, e vamos dar essa conclusão para aquilo que a comunidade deve buscar e viver, tá bom? Tá? Coragem, força, não desistam. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de todos os santos e santas de Deus. De uma forma especial, estou vendo aqui, pela intercessão de Santa Maria Madalena, temos aqui a Madalena que está conosco, e nós celebramos o dia de Maria Madalena essa semana. Por intercessão de Santa Ana e São Joaquim, celebraremos segunda-feira o seu dia. Celebraremos amanhã, instituído pelo Papa Francisco, o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos na Igreja. E hoje é aniversário do Ademir também. Hã? E hoje é aniversário do Ademir também. Ô, Ademir, então a bênção da vida, da força da vida. Parabéns. Que Deus te abençoe. Tá? Pela intercessão de São José, que sempre está presente na igreja, Maria Santíssima, nossa mãe protetora, desça sobre todos vós, sobre vossas famílias, sobre as vossas comunidades, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado, amém. E vivam o vosso batismo. Tá? Obrigada, professor. Até a semana que vem. Obrigado, professor. Aniversário da Elcia. Deixa estar presente. Tchau, tchau. Olha. Final de semana. Feliz aniversário, Ademir. Deus abençoe. Parabéns, Ademir. Parabéns. Tchau, gente. Obrigado, gente. Bom final de semana a todos. Todo mundo aí. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, irmã Lúcia. Tchau. Tchau, obrigada.